Convidada. No que diz respeito ao vórtice, eu preciso de um pouco de esclarecimento. O vórtice apenas inclui as coisas que nós queremos quando estamos naquele... Abraham, este vórtice do qual estamos falando, sim. Em outras palavras, tudo que você projeta vibracionalmente cria meio que um vórtice. E existe um momentum. É por isso que estamos definindo que existe um modo receptivo do seu verdadeiro vórtice e de quem você realmente é. E então, existe o modo receptivo de todas as coisas com as quais você se preocupou. Portanto, existe um fluxo vibracional que antecede todas as manifestações. O que está manifestando em resposta ao lugar em que você se encontra nessa escala emocional. Existem coisas que vêm daquela verdadeira vibração de alinhamento, e existem coisas que vêm da vingança, e existem coisas que vêm da raiva, e existem coisas que vêm da sensação de estar sobrecarregado, e existem coisas que vêm do desespero. Todas estas coisas poderiam ser chamadas de modos receptivos, pois foi onde você configurou o seu sintonizador e, portanto, é disso que se trata a sua recepção. E qualquer coisa de que se trate a sua recepção é tudo sobre permitir que venha. Se a sua recepção está configurada na sensação de estar sobrecarregado, você não consegue permitir coisas que facilitam. Se a sua recepção está configurada em ser uma vítima, você não consegue permitir nada que esteja para cima disso na escala, enquanto aqueles forem os pensamentos que você está praticando. Convidada. Eu tenho duas perguntas sobre isso. Uma é, existe um botão fácil para se apertar e sempre ir para o lugar bom? Abraham, bem, existe e é um entendimento do que o ato de dormir faz para você, porque quando você dorme, isto para o momentum e meio que limpa o ar, de modo que quando você despertar pela manhã, você esteja sempre aqui por um momento, até que você comece a ponderar e considerar os dilemas e problemas e decisões da sua experiência de vida. Então, geralmente, você acaba iluminando onde os seus pensamentos medianos estiverem, mas não precisa ser assim. Convidada, até mesmo se você teve um sonho incômodo que fez você acordar com uma sensação engraçada? Abraham, a questão sobre os seus sonhos é que eles não acontecem durante toda a noite, assim como vocês pensam que é. Eles são como um download instantâneo que é feito quando você acorda pela manhã, ligado aonde a sua vibração está. Então, conforme você se lembra, é geralmente porque você se estabeleceu rapidamente de volta naquele momento intenso de problema que você estava tendo. Qualquer coisa com que você esteja consistentemente preocupado, ou esteja pensando, ou se deleitando, geralmente é o que forma os seus sonhos. Não tente controlar nenhum resultado. E isso é realmente uma coisa que nós realmente gostaríamos de dizer a todos vocês, criadores deliberados. Não tente controlar resultados, não tente controlar manifestações. Ao invés disso, faça o que puder para considerar onde você está vibracionalmente, emocionalmente. Permita que a sua ênfase esteja sobre isso. E então permita que o que você colocou no vórtice e a sua nova recepção disso sejam o controle do que se desdobre em termos de manifestação. Você gostará disso, você realmente irá gostar. É uma abordagem de ligar o modo fácil, é sim. Convidada, às vezes eu sinto que eu estou em um barco, no meu barco, na corrente, e eu quero que o botão fácil esteja lá, porque às vezes sinto que as duas maneiras estão um pouco contra a corrente. Abraham, bem, não considere muito isso e pegue o caminho que você sentir que está menos contra a corrente, ou solte e boie por um tempo. Se existem duas escolhas e nenhuma das duas faz você se sentir tão bem, nenhuma delas é tão boa assim. Mas você não tem como, de repente, parar de existir. Você não tem como parar de pensar de repente. Você não tem como parar o seu momentum assim. E por isso, não bata em si mesma por isso. Apenas solte e enquanto você estiver dormindo, isto irá diminuir. E quando você acordar, isto estará melhor. E então, na manhã seguinte, estará melhor ainda. E na manhã seguinte, será melhor.
contanto que você entenda isso. Realmente é sobre permanecer na sua faixa, realmente é sobre querer se sentir bem, saber quais pensamentos tiram você destes estados e prestar atenção no que acontece. Não existe nada de errado em passar por cima de algumas coisas quando você está aprendendo a dirigir, é apenas meio que uma coisa que precisa acontecer. Então, conforme você está reconhecendo que, aquele pensamento me levou para aquilo, então, da próxima vez que você se deparar com o pensamento devido a um momentum do passado, você talvez tenha mais controle a respeito, porque você agora está mais decidida. Mas permita que as suas decisões sejam sobre como você se sente, não sobre as picuinhas do que você está decidindo. Convidada, isto é sobre começar a ter um foco melhor? Abram, é realmente sobre deixar o foco negativo e difuso. Se você o deixa difuso, com o tempo ele não fará parte da mistura. E ao mesmo tempo em que você está tornando difuso o foco negativo, você pode estar focando mais positivamente. É apenas uma questão de se importar com a forma como você se sente e se guiar de acordo com isso. Nós temos falado sobre várias coisas neste encontro, coisas sobre as quais nós queremos que você sinta uma novidade. E a primeira coisa que queremos enfatizar é que o modo receptivo e o modo de reabastecimento são o mesmo modo e de que tudo que você quer vem disso. É claro que nós amarramos nas decisões que você tomou porque é pessoal. Em outras palavras, não é ser um marionete e permitir que os outros decidam por você. Estas são coisas que você especificamente pediu e que têm algum significado para você. Portanto, entrar naquele modo receptivo é simplesmente a mais maravilhosa forma de viver a vida. Saber quando você está lá e saber quando você não está lá. E não ficar com raiva de si mesma quando não estiver lá. Mas, acima de tudo, saber quando você está lá. Apenas saber isso torna mais provável que você queira fazer isso. E é disso que se trata aquele passo 5, não é mesmo? É sobre não se bater quando você se encontra em um modo receptivo de uma coisa que é menos do que o que você quer. E então o que acontece conforme você está prosperando ou querendo ou desfrutando mais do modo receptivo, o que acontece é, você começa a experimentar mais uma emoção de dignidade, porque você começa a perceber a correlação entre o que você tem pensado, como você tem se sentido e como isso tem se desenrolado, você até mesmo se sente digno quando acontece de uma forma que você não quer. Existe uma coisa tão maravilhosa em saber que você está no controle do que vem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, você diz. Ou eu fiz aquilo também, você diz. Em outras palavras, existe uma coisa maravilhosa sobre ser o criador deliberado da sua própria experiência. E assim, aquela emoção de receptividade e então aquela emoção de dignidade que vem como resultado disso são componentes muito importantes de onde você se encontra no seu agora vibracional. E o seu fator agora é um fator muito grande, porque no seu agora você tem mais latitude do que tem se dado crédito. Soou para você como se estivéssemos encorajando nosso amigo, que estava falando sobre decisões, a se afastar de tomadas de decisões. Mas nós estamos falando sobre decisões como fatos, não estamos falando sobre decisões como emoções. Permita que o seu processo de tomada de decisões seja principalmente sobre a forma que você quer se sentir, entendendo que você já deixou o seu vórtice repleto de decisões que são importantes para você. E então apenas observe o quão adoravelmente a vida se desenrola. E então você se encontrará durante uma maior parte do tempo, estando naquele estado de ser em que coisas estão se desdobrando ao seu redor e você está presenciando a evidência do seu alinhamento. Esta é a melhor parte da criação deliberada, presenciar a evidência do seu alinhamento. Ou, vamos ter um momento de passo 5. Presencie a evidência do seu desalinhamento, mas presenciar as evidências disso não é uma coisa adorável? Convidada, é frustrante. O que eu quero dizer é, eu criei coisas com as quais não estou realmente feliz. Abram, então você não está tendo um momento de passo 5. Convidada, certo.
Abram, você está tendo um momento de passo 1. Em outras palavras, ao permanecer na sua faixa, que é uma das coisas que realmente temos falado, quando você se encontra dizendo que é frustrante, você está nas lombadas, não é mesmo? É frustrante. Se você conseguir parar, não vá para lá, nem ao menos coloque palavras dizendo que é frustrante. Se você avançou muito na frustração, de modo que não consiga se impedir de até mesmo dizer isso, diga: espere um minuto, espere um pouco, eu posso me afastar daquilo, eu não preciso proclamar isso, eu não preciso continuar argumentando as minhas limitações, porque isto com certeza continuará o momento e levará você embora. Todos têm uma propensão de fazer isso um pouco, porque vocês meio que são pessoas baseadas em fatos. Vocês foram treinados para encarar a realidade. E nós dizemos, aqueles que encaram a realidade não mudam a realidade que estão encarando. Se você encara a realidade, você mantém ativa a vibração que continua trazendo os mesmos resultados. Diferentes lugares, diferentes rostos, mas é basicamente a mesma experiência que você continua regurgitando. Vocês não são encaradores de realidade, vocês são criadores de realidade, vocês são criadores das próprias realidades, entende? Então, perceba a correlação entre as palavras que estão saindo da sua boca, as conversas que você está tendo com seus amigos e perceba o quão frequentemente você poderia ter voltado para a sua faixa. Você poderia, mas por razões malucas como o momentum, ou você não querer ferir os sentimentos dos seus amigos mudando a conversa, ou principalmente devido ao momentum, principalmente por causa do seu próprio momentum, ou principalmente devido à sua própria justificativa ou racionalização, mas nenhuma destas coisas fazem você se sentir bem, e por isso você sabia que cada uma das coisas que você quer, não importando o que seja, um objeto material ou um estado de ser, ou uma pilha de dinheiro, uma pessoa, qualquer coisa que você quiser, tudo o que você quer porque você pensa que se sentirá melhor quando conseguir isso. E tudo sobre o que temos falado é que nós queremos que se sinta melhor antes de conseguir, pois senão você não conseguirá. Você precisa se sentir bem a respeito da essência disso. Você precisa se sentir bem com a ideia disso. Você precisa se sentir bem por ter estado no modo receptivo e até mesmo ter recebido a pergunta disso ou o problema disso. Você precisa se sentir bem a respeito disso tudo. Está na hora de você começar a ter orgulho de onde você está neste mundo. Você está se saindo muito bem. Vocês sabiam que, como criador deliberado neste mar de contraste, neste planeta, vocês são mestres da criação? É por isso que vocês estão aqui. Nenhum de vocês são pequenas novas almas que estão vindo, tropeçando, assim como alguns falam que vocês são, porque as coisas não estão indo bem. Este não é o caso com nenhum de vocês. Vocês são mestres da criação e vocês vêm para a mais complexa, mais perfeita diversidade que já existiu em qualquer dimensão, em qualquer lugar. Aqui está você, peneirando e selecionando para as suas conclusões pessoais sobre como você acredita que o seu mundo e o seu mundo dentro deste mundo seriam melhores. E a sua dignidade é tão grande que tudo o que você conclui é entendido e apoiado completamente pela fonte e pela energia que está focada por você. Está na hora de você se alinhar com o foco que já está focado em seu nome. E se você fizer qualquer coisa que seja menos do que isso, sentirá frustração ou algo ainda pior.